chamo Antônio Henrique de Almeida Santos, sou juiz de direito, titular da 17ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, que é a vara com competência para o julgamento dos atos infracionais e também para as execuções dos atos infracionais no meio fechado em todo o estado de Sergipe. Vamos falar para vocês a respeito das espécies de medidas socioeducativas. Então, já começo aqui compartilhando com os senhores um slide aqui que será o nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui mais corretamente. Pois não. De início, já apresento para vocês a respeito de que falaremos hoje, né? Tá aí de forma resumida. Nós vamos falar inicialmente de uma forma superficial sobre o que seja ato infracional, somente para contextualizar a ideia da medida socioeducativa, né, dar algum conceito de ato infracional e consequências da prática desse ato infracional, que esse ato infracional venha a ser praticado por criança ou adolescente. Vamos ver que as consequências são distintas. Depois entraremos propriamente no tema da medida socioeducativa em si, com uma conceituação, e, em seguida, as espécies de medida socioeducativa, que é, efetivamente, o tema da nossa aula de hoje. De forma resumida, aí, vamos pormenorizar todas essas espécies ao longo da nossa apresentação, mas são elas a advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Quando falarmos sobre internação, vamos nos ater também às modalidades de internação. A internação provisória, a internação por julgamento e a internação sanção. Então, de forma resumida, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, seguindo adiante, já podemos, para contextualizar, falar algo do que seja o ato infracional. Tá? Ato infracional está lá previsto a partir do artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, tá? Conceituando, a própria lei conceitua ato infracional, considera infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Evidentemente que estamos dentro do ECA, estamos falando do Estatuto da Criança e Adolescente. Isso significa dizer que esse ato infracional ele é considerado assim quando praticado por uma criança ou um adolescente. Tá? Então, a gente pode dar um conceito já como ato infracional sendo a conduta penalmente típica e antijurídica praticada por inimputável em razão da idade. O que é isso? De uma forma um pouco mais explicada. Se nós viermos lá do conceito de crime, pelo menos um dos conceitos aceitos, me parece que o mais aceito, a gente poderia dizer que crime é exatamente a conduta penalmente típica, antijurídica e culpável. Essa culpabilidade é o elemento do conceito de crime que está excluído da ideia de ato infracional. É exatamente em razão da inimputabilidade, mas não qualquer inimputabilidade, a inimputabilidade que decorre da idade daquele que praticou o ato, é que caracteriza o que seja ato infracional. Então, a gente tem que, para que ocorra a prática do ato infracional, é preciso que exista uma conduta típica. O tipo deve estar previsto ou na lei penal, no Código Penal, uma lei penal extravagante, ou na lei de contravenções penais. Então, quando alguém subtrai coisa alheia móvel, ele está ele está realizando uma conduta típica prevista no artigo 155 do Código Penal. Essa conduta deve ser também antijurídica, ou seja, não pode estar albergada por nenhuma das excludentes de ilicitude, por exemplo. E para que se caracterize como ato infracional, é necessário que essa conduta seja praticada por alguém que é inimputável em razão da idade. Quem é inimputável em razão da idade? Criança ou adolescente. Nós sabemos que o Estatuto da Criança e Adolescente define criança a partir do nascimento até os 12 anos incompletos. Ao completar 12 anos e até os 18, temos, então, pela
pelos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, um adolescente. Então, resumindo, ato infracional seria a conduta penalmente típica e antijurídica praticada por imputável em razão da idade. Bom, mas quais são, então, as consequências da prática do ato infracional? Aí o Estatuto, o ECA, ele vai diferenciar se esta conduta foi praticada por uma criança, ou seja, por alguém que ainda não completou 12 anos, as medidas que serão possíveis e cabíveis a serem aplicadas são as medidas protetivas previstas no artigo 101 do Estatuto. Já se esta conduta for praticada por um adolescente, ou seja, alguém que tem entre 12 e 18 anos incompletos, que ainda não completou os 18 anos, a consequência da prática do ato infracional será uma medida socioeducativa. Então, de forma muito resumida, a medida socioeducativa vai ser exatamente a consequência que decorre da prática por um adolescente de um ato infracional. Quando eu digo que essas consequências são diferentes em relação à criança ou adolescente, ou seja, se o ato infracional é praticado por criança, são cabíveis as medidas protetivas previstas no artigo 101 do ECA, e se praticada por um adolescente, são cabíveis as medidas socioeducativas previstas no artigo 112 do ECA, eu não estou afirmando que necessariamente alguma medida deverá ser efetivada. O que vai dizer se será ou não necessária alguma medida será, evidentemente, o devido processo legal. Um processo numa ação protetiva, no caso de criança, e numa ação socioeducativa, no caso de adolescente. Sigamos, então, e já podemos conceituar a medida socioeducativa exatamente como sendo a consequência jurídica de caráter sancionatório e conteúdo pedagógico aplicada ao adolescente a quem se atribui a prática de um ato infracional. Então, vejam só, por que eu digo que é uma consequência jurídica? Porque a medida socioeducativa, ela só é cabível, como dito, quando alguém pratica um ato infracional, ou seja, quando um adolescente tem uma conduta típica, prevista no Código Penal, por exemplo, e antijurídica. Evidentemente que, via de regra, e explicarei mais adiante porque estou afirmando que é via de regra, nós vamos ver que é possível a aplicação de determinadas medidas socioeducativas sem uma decisão judicial, mas, via de regra, haverá um processo, um devido processo legal, com o contraditório e todas as garantias processuais, e, constatada nesse processo a prática do ato infracional, será aplicado ao adolescente uma medida socioeducativa. Daí por que dizer que ela tem um caráter sancionatório? Porque exatamente a medida socioeducativa é uma consequência do descumprimento de uma regra primária, que seria a regra, por exemplo, de direito penal ou de contravenção penal, mas que tem conteúdo pedagógico, porque a finalidade da medida socioeducativa, o próprio nome já ajuda a gente a ter esse entendimento, não é punitivo, ou ao menos não é somente punitivo. Eu acho, às vezes, alguns doutrinadores querem afirmar peremptoriamente que a medida socioeducativa não tem qualquer caráter punitivo. Eu acho isso um eufemismo. Não é verdade, porque eu não tenho como afirmar que uma medida que, por exemplo, prive alguém de liberdade não tenha caráter punitivo. Então, tem também caráter punitivo, seria, eu acho que tangenciar a realidade, afirmar o contrário disso. Mas o fato é que não é o seu caráter, a sua característica, o seu
escopo principal. O escopo principal é a ressocialização, é efetivamente pedagógico. A ideia da medida socioeducativa é fazer com que o adolescente que praticou o ato infracional reflita e se reeduque para a convivência social. Ok? Então, isso. Medida socioeducativa seria a consequência jurídica de caráter sancionatório e conteúdo pedagógico aplicado ao adolescente a quem se atribui a prática de um ato infracional. Seguindo, então, a gente já começa a falar das medidas socioeducativas em espécie, que é efetivamente o conteúdo da nossa aula. Nossa aula é medidas socioeducativas em espécie, ou espécies de medidas socioeducativas. Essas espécies de medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz lá o 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção e regime de semi-liberdade, internação e estabelecimento educacional e qualquer das previstas no artigo 101, incisos 1 a 6 do ECA. Eu vou logo me referir a esse inciso 7º, porque, na verdade, o que é que o inciso 7º diz? Ele está afirmando que aquelas medidas protetivas previstas no artigo 101 do Estatuto poderão ser aplicadas como medidas socioeducativas, a depender do caso. Então, nós não vamos falar especificamente sobre elas, porque entendo que extrapolaria aqui o objetivo da nossa aula, mas só constar a notícia de que as medidas ali previstas também podem ser aplicadas como medida socioeducativa. Uma segunda observação que reputo importante é afirmar que as medidas socioeducativas, elas não necessariamente são aplicadas isoladamente. Há a possibilidade, a depender do caso, e vamos nos referir a isso à medida que formos falando de cada uma dessas espécies de medida socioeducativa, a possibilidade de cumulação de medidas socioeducativas, a possibilidade de aplicação de mais de uma medida socioeducativa a uma situação concreta específica. Então, uma observação importante. Uma segunda observação importante é que, diferentemente da pena no direito criminal, onde a previsão é expressa e específica para cada tipo de crime, as medidas socioeducativas elas são previstas de forma genérica. Vale dizer, quando eu afirmo que o artigo 121 do Código Penal diz que matar alguém é crime de homicídio e que sua pena é de 6 a 20 anos, eu estou tipificando o crime e especificando a pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso não ocorre com as medidas socioeducativas, ou seja, isso não ocorre com a prática de ato infracional. A prática de ato infracional enseja a possibilidade de aplicação de, em tese, quaisquer dessas medidas socioeducativas. Nós vamos ver que, em que situações, via de regra, serão aplicadas uma ou outra ou mais de uma dessas medidas. Mas não há uma especificidade para cada tipo penal, como ocorre no Código Penal, nas leis penais de uma forma geral, na Lei de Contravenção Penal. Na verdade, isso é íncito ao direito penal, não é? Não há possibilidade de se combinar um crime a alguém sem lhe imputar uma pena, diferentemente do que ocorre em relação ao direito infracional. Isso decorre da própria natureza da medida socioeducativa. Nós vamos ver, inclusive, quais são os critérios utilizados pelo legislador para que se possa aferir qual ou quais medidas socioeducativas deverão ser aplicadas a uma determinada situação concreta. Então, seguindo e já falando especificamente das espécies de medidas socioeducativas, a primeira prevista lá no artigo 115
é a advertência. O artigo 115 diz que a advertência consistirá em admoestação verbal que será reduzida a termo e assinada. É a medida socioeducativa mais branda de todas aquelas que estão previstas lá no Código de Processo, ou melhor dizendo, desculpe, lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Sabemos que a advertência também é prevista como pena, por exemplo, na lei de tráfico de droga. Existe a possibilidade da pena de advertência lá e da medida socioeducativa de advertência aqui. O que é isso? A admoestação verbal. É o próprio juiz, via de regra na audiência, mas pode ser também o Ministério Público, porque há a possibilidade da aplicação da advertência em uma remissão promovida pelo Ministério Público. E aqui já a primeira diferença do ponto de vista processual em relação à advertência e às demais medidas socioeducativas, né? Como a própria lei prevê a possibilidade da aplicação de advertência, inclusive pelo Ministério Público, numa remissão, não há necessariamente o processo legal completo, no sentido de se dar a oportunidade de defesa e, de igual modo, não há a necessidade da certeza da autoria. Basta que existam indícios de autoria e prova da materialidade do ato infracional para que se possibilite a aplicação da advertência, né? A advertência, via de regra, ela é aplicada naqueles atos infracionais mais leves, menos graves. É aplicada também, talvez a jurisprudência nos mostra também que pode ser aplicada, às vezes, em até algum tipo de ato infracional um pouco mais grave, mas onde não há, por exemplo, histórico de atos infracionais anteriores em relação àquele adolescente. Veja, aqui abre um parêntese, só para lembrar do que disse anteriormente. Não há uma regra que defina especificamente qual será a medida socioeducativa aplicada em cada situação concreta. O que deve fazer o juiz é, examinando a situação, definir qual a medida socioeducativa se aplica àquele caso. E, de forma a mostrar o que ocorre, via de regra, na jurisprudência, exatamente a advertência vai ser aplicada nos casos menos graves, no caso em que o juiz perceba que não há necessidade de um acompanhamento posterior para, pedagogicamente, ressocializar ou socializar o adolescente, né? Quando a advertência pura e simples feita ali na audiência, reduzida a termo, é suficiente. Isso vai ocorrer, como disse, naqueles atos infracionais menos graves, naquelas situações em que não há reincidência, não há histórico de atos infracionais por parte do adolescente. Ok? Então, essa seria a primeira medida específica prevista no Estatuto da Criança e Adolescente. A segunda medida socioeducativa prevista é a obrigação de reparar o dano. Está lá no artigo 116. Esta medida também, de alguma forma, ela se assemelha com outras situações do direito, do próprio direito penal e do direito civil. O que é que disse o legislador no artigo 116? Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, aí o grifo, e vou explicar por que grifei, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Então, primeira coisa que a gente tem que observar. Vou voltar mais um pouquinho do que eu disse. Eu afirmei que o legislador não especifica qual medida socioeducativa deve ser aplicada em que situação. Mas, por vezes, essa é uma das primeiras vezes, vamos ver que há outras, o legislador traz critérios em que especifica situações em que, naquele caso concreto, é possível tal
medida socioeducativa. Então, no caso da obrigação de reparação do dano, o legislador foi expresso ao dizer que só se aplica em ato infracional que tenha reflexo patrimonial. Vocês poderiam até dizer, ora, se eu estou falando em reparação de dano, necessariamente eu estou falando em algo que teve um reflexo patrimonial. Há quem concorde com isso, eu não concordo. Para mim, isso foi uma mera opção do legislador. A ideia de reparação de dano me parece muito mais ampla do que ressarcir o dano. Aí sim seria necessariamente com reflexo patrimonial. Nada impediria de o legislador permitir, por exemplo, uma compensação por dano moral como medida socioeducativa. No meu ponto de vista, acho que seria, inclusive, salutar. Inclusive, me parece que a última frase ali do artigo 116 permitiria essa hipótese, embora, no caso específico, fazendo a interpretação mais completa, eu entendo que não é o caso, porque, como disse, a lei é expressa ao dizer que só cabe reparação de dano quando o ato infracional tiver reflexo patrimonial. Então, foi a escolha do legislador, o que vale perante a lei. Bom, e como é que isso pode ocorrer? Diz aí a lei, pode restituir a coisa, se isso for possível, né? Devolver, por exemplo, o bem furtado ou roubado, pode promover um ressarcimento com o pagamento em dinheiro do valor daquele bem, daquele patrimônio que foi, por exemplo, danificado, ou compensar de alguma outra maneira, né? Como, por exemplo, se evidentemente se o adolescente tiver a idade laboral, trabalhando para que a compensação possa ser feita. Uma observação que eu julgo pertinente quando me refiro à reparação de dano, à obrigação de reparação de dano, é que penso que o juiz deve ter muito cuidado para imputar apenas esta medida socioeducativa, porque, via de regra, quem efetivamente reparará o dano será o responsável, né? O pai, a mãe ou quem for responsável por aquele adolescente. Eu digo via de regra porque, claro, há situações em que o próprio adolescente trabalha e tem condição de ele próprio reparar o dano ou de ressarcir, enfim. Mas é por isso que o olhar do juiz aí, dentro do processo, examinando tudo que tem no processo, deve ter cuidadoso, sob pena de aplicar uma medida socioeducativa que não socioeduque, que transfira toda a ideia de responsabilização que está íncita à medida socioeducativa para um terceiro, por exemplo, para o responsável. Então, penso que é importante esse cuidado. Não que eu entenda que não deva ser aplicado, não é isso que estou afirmando. O caso concreto é que vai dizer se deve ser aplicado primeiro, e se sim, se não deverá ser acumulada, por exemplo, com a prestação de serviço à comunidade, que é a próxima medida que nós vamos nos referir, que essa sim estaria mais apta, penso, a responsabilizar, a incutir no adolescente a ideia de responsabilidade nas situações em que, no caso da obrigação de reparar o dano, não seja ele quem propriamente pague, quem propriamente cumpra esta obrigação. Ok? Então, esta seria a segunda hipótese prevista lá, a segunda espécie, melhor dizendo, de medida socioeducativa. Seguindo, o artigo 117 prevê como medida socioeducativa, quando eu me referi, só um parênteses, ao artigo sem falar na legislação, eu estou me referindo ao ECA. Então, se eu for me referir a algum artigo de outra lei, eu vou ser específico. Se eu digo artigo 117, sem especificar que é do ECA, eu estou me referindo ao ECA, deixemos isso como regra. Ok? Então, o artigo 117 é o que prevê a prestação de serviços a comunitários e diz, esse artigo, que consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto às entidades assistenciais, hospitais, escolas e os estabelecimentos congêneres, bem como programas
comunitários ou governamentais. Então, o que é a prestação de serviço à comunidade? O próprio dispositivo legal já nos define realização de tarefas gratuitas de interesse geral. É o trabalho comunitário efetivamente. É, por exemplo, um auxílio de um adolescente a qual venha a ser aplicado uma prestação de serviço à comunidade, PSC, auxiliar um professor numa sala de aula com a organização daquela sala de aula, de cadeiras e tudo mais, ou em um posto de saúde, enfim, algo que seja útil à sociedade e que faça, e que traga o adolescente a reflexão a respeito da importância do trabalho, da importância do serviço prestado. Né? A lei diz que o período máximo para esta medida socioeducativa específica é de 6 meses. Então, como esse período é o máximo, o juiz, ao definir esta medida socioeducativa, ele vai dizer se é de 1, de 2, de 3, de 4, com 6 meses como máximo. E também a jornada máxima semanal é de 8 horas, podendo ser menos do que isso. Pode-se definir, por exemplo, num caso concreto, que tal adolescente deverá prestar um serviço à comunidade por 4 horas semanais durante 3 meses, porque, no caso concreto, analisando todas as circunstâncias, as condições do adolescente, se verificou que aquela era a medida adequada para aquela situação. Okay? Veja que o parágrafo único diz que as tarefas são atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais, ou seja, jornada máxima, podendo ser menos do que isso, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola e jornada normal de trabalho. Então, isso também é algo que deva ser observado. Né? É preciso que se respeite o estudo e o trabalho do adolescente. Então, quando se aplique a um adolescente uma medida socioeducativa, essas características devem ser observadas. Aqui mais um parêntese, com a criação da lei do SINASE, né, o Sistema Nacional Socioeducativo, as medidas socioeducativas em meio aberto e que ensejam uma execução continuada, que são a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, que vamos ver mais adiante, elas estão em cargo do município, que são gerenciadas pelos CREAS, os Centros de Referência Especial em Assistência Social. Né? Antigamente, antes dessa legislação, os próprios tribunais faziam convênios com diversas instituições, programas comunitários, enfim. Mas hoje esta tarefa é da administração municipal, assim como a obrigação pelo cumprimento das medidas socioeducativas em meio fechado, que nós vamos ver adiante, semi-liberdade e internação, ficou a cargo dos estados, também pela mesma lei do SINASE. Ok? Então, sigamos aí e vamos nos referir agora à medida socioeducativa de liberdade assistida. Veja que, diferentemente das outras medidas, o legislador, ele lá no artigo 118, peço desculpas que ali no item 4.4 está escrito artigo 117, mas está incorreto, o correto é o que está embaixo, o artigo 118, ele se refere, via de regra, a alguma forma de conceituação, diferentemente do que ocorre com a liberdade assistida. Aqui diz o artigo 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar, orientar o adolescente. Veja que esses 3 verbos são os que definem o que é concretamente a liberdade assistida. A liberdade assistida, muito autor gosta de colocar que é a medida socioeducativa por excelência. É a medida que permite, no espaço ainda de liberdade, porque é uma medida socioeducativa em meio aberto,
a orientação, auxílio e acompanhamento do adolescente, com a finalidade, evidentemente, pedagógica, que é incitar a toda medida socioeducativa. O artigo 1º diz que a autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, qual poderá ser recomendada por entidade de programa de atendimento. O parágrafo 1º, digo do artigo 118, no meu modo de ver, ele está revogado pela lei do SINASE. Porque, como disse, a lei do SINASE, agora, ela define que a responsabilidade pelos programas em meio aberto, liberdade assistida e PSC, ou seja, prestação de serviço à comunidade, é do município. Então, esse orientador, isso está explicitado lá do SINASE, não nos interessa esmiuçar isso agora, porque fugiria ao nosso tema, mas essa orientação será feita a partir dos CREAS, dos Centros de Referência Especial de Assistência Social. Em relação ainda à liberdade assistida, de forma diversa do que ocorre na prestação de serviço à comunidade, onde a lei prevê o prazo máximo de 6 meses, aqui, para a liberdade assistida, a lei prevê o prazo mínimo de 6 meses. Então, está lá no parágrafo 2º, a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Então, como a ideia da medida socioeducativa é fazer esse acompanhamento do adolescente, esse prazo de 6 meses é o prazo que o legislador julgou o mínimo necessário para que se possa aferir pedagogicamente se foi concretizado o escopo da socioeducação. Então, após esses 6 meses, será encaminhado pelos CREAS o relatório ao juiz da execução, que examinará e poderá extinguir a medida socioeducativa ou prorrogá-la, a depender do que ficar constatado, a depender da verificação ou não da necessidade de dar continuidade do acompanhamento desse adolescente. Pelo dispositivo do parágrafo 2º do 118, poderia parecer, em um primeiro momento, que essa prorrogação poderá ser a qualquer tempo e por tempo indeterminado. Não é isso que a jurisprudência majoritária entende, inclusive com o enunciado do FONAJUVE, que é o Fórum Nacional da Justiça Juvenil, é um fórum formado por juízes que trabalham com a justiça infracional, se entende que deve-se utilizar analogicamente a regra prevista especificamente para a internação, que define que o prazo máximo seria de 3 anos. Isso é uma interpretação analógica, a interpretação mais aceita, embora não seja unânime, embora haja quem interprete de forma diferente e entenda que não haveria prazo máximo para a aplicação da liberdade assistida. Não é o que eu entendo que deve ser, sim, os 3 meses. Os 3 anos, desculpe. O artigo 119, continuando ainda em referência à liberdade assistida, ele vai esmiuçar o que é propriamente esta medida. Porque, diferentemente das demais, como eu disse, lá no artigo 118, ele não diz muito o que é a medida socioeducativa. Com a leitura do artigo 119 e seus incisos, a gente tem como perceber efetivamente que medida é essa. Então, diz lá, o artigo 119, incumbe ao orientador, com apoio e supervisão da autoridade competente, a realização de seguintes encargos, entre outros. 1. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhe orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Então, deverá o orientador verificar as necessidades específicas daquele adolescente a quem está sendo aplicada a medida de liberdade assistida e, sendo o caso, encaminhá-los aos programas sociais adequados. Por exemplo, um Bolsa Família, ou verificar a necessidade de uma assistência médica. Vamos imaginar um exemplo em que o adolescente tenha problema de drogadição, encaminhar a um tratamento, a um CAPS, enfim. Essa promoção social prevista no inciso 1, ela deve ser lida de forma o mais abrangente possível. A ideia é exatamente verificar as necessidades do adolescente e promover
a satisfação dessas necessidades com os aparelhos, com o ferramental existente, tanto esse ferramental seja de ordem administrativa governamental, quanto não governamental, né? Desde que exista, evidentemente, naquela localidade. Okay? O inciso 2 diz supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Então, mais uma vez, aqui a ideia de o orientador auxiliar, por assim dizer, os pais, os responsáveis, nessa promoção educacional formal do adolescente. E aqui, tanto como verificação de frequência, de aproveitamento, efetivação de matrícula, se for necessário, tudo isso deve ser feito lá, pelo orientador, na liberdade assistida. Inciso 3, diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e sua inserção no mercado de trabalho. Evidentemente que esse inciso 3, ele vai ser aplicado ou não a depender da situação, do caso, da idade do adolescente. Imaginemos que um adolescente de 13 anos, muito provavelmente, não haverá essa possibilidade e necessidade dessa diligência. Mas se for um adolescente já mais velho, pode ser que haja essa necessidade, então o orientador, a unidade deverá promover também cursos profissionalizantes, enfim, convênios para a inserção desse adolescente no mercado de trabalho. E, finalmente, apresentar relatório do caso, que aí é essa apresentação para que seja verificado pelo juiz da execução, para que possa aferir o cumprimento efetivo ou não dessa liberdade assistida. Bom, seguindo aqui, a próxima espécie de medida socioeducativa prevista lá no artigo 120 do ECA é a semiliberdade. Diz o 120, o regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização, profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. Então, vamos lá. O que é semiliberdade? O nome já ajuda também, né? É um regime que está entre a internação e a liberdade. O adolescente posto no regime de semiliberdade, ele não está com a liberdade totalmente tolhida, como estará na internação, mas também não estará completamente livre. Via de regra, ele precisará permanecer na unidade socioeducativa durante as noites, fora do seu horário de estudo e trabalho, ele deve permanecer lá, via de regra, podendo passar final de semana em sua residência. E o ponto crucial da medida socioeducativa de semiliberdade é exatamente o parágrafo 2º, obrigatoriedade de escolarização e profissionalização. É para isso que ele serve, é para ser um meio termo entre a liberdade e o cerceamento da liberdade, né? E quando é que se aplica o regime de semiliberdade? Ele tanto pode ser aplicado diretamente, ou seja, na sentença, a depender da análise do caso concreto, o juiz entender que a medida socioeducativa mais adequada para aquela situação é o da semiliberdade, ou ele pode ser a partir de uma modificação de uma medida socioeducativa anterior, por exemplo, de internação. Então, o adolescente pode ter iniciado na internação, a depender da gravidade do seu ato praticado e de outras circunstâncias, com a reavaliação necessária, que existe ao menos a cada 6 meses. O juiz pode entender que deve progredir essa medida para a semiliberdade. Mas pode ser o contrário também, né? Pode ser que tenha sido aplicada ao adolescente uma medida de prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, ou as duas em conjunto, e pode ser que o juiz, no decorrer da execução, verifique que aquela medida não está sendo suficiente, pedagogicamente suficiente para realizar a socioeducação, e regrida ou substitua para a semiliberdade. Então, é uma medida que pode ser ali aplicada em quaisquer dessas situações. Via de regra, são aqueles atos infracionais mais graves, mas não tão graves a ponto de ser aplicada diretamente à internação ou por uma consequência natural
progressão das medidas socioeducativas a partir da internação inicial. Okay? Veja que o parágrafo 2º consta que a medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber disposições relativas à internação, o que define de forma clara, me parece, que o prazo máximo tem que ser de 3 anos. Porque quando afirma que se aplica no que couber as disposições relativas à internação e na internação é previsto expressamente o prazo máximo de 3 anos, então se conclui que aqui também, na semi-liberdade, o prazo máximo deve ser de 3 anos. Seguindo aqui, então, para o final, para a última medida socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos a internação. Diz o artigo 121 que a internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, internação, de uma forma muito clara e direta, é o cerceamento da liberdade do adolescente em decorrência da prática de um ato infracional. Né? O adolescente deve ser colocado em uma unidade específica para isso, né? Dependendo da situação do ato infracional, das características, das peculiaridades do caso. O juiz, então, vai definir, essa é a mais grave das medidas socioeducativas, que deve ser aplicada só em casos excepcionais. Veja que essa excepcionalidade está prevista especificamente no artigo 121. Né? E o parágrafo 3º desse artigo diz que, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Esse artigo deve ser lido junto com o que dispõe a lei do SINASE, porque a lei do SINASE prevê uma possibilidade de extrapolar os 3 anos, qual seja, quando no curso da execução o adolescente pratique novo ato infracional. Então, imagine que um adolescente está cumprindo a medida socioeducativa de internação na unidade específica e lá, nesta unidade, pratica um outro ato infracional grave, um homicídio, um estupro, coisa que o valha. Então, a previsão específica para, tendo ocorrido novo ato infracional grave durante o curso da internação, há aí sim a possibilidade de se ultrapassar esse prazo. Essa é a única hipótese que essa possibilidade existe e está prevista aqui não no ECA, mas na lei do SINASE. Bom, e para concluir, a gente deve falar sobre as modalidades de internação. Né? A internação, o ECA prevê 3 modalidades. A primeira é a internação provisória. O nome já ajuda, é uma internação preliminar, onde ainda não houve um julgamento de um ato infracional, mas há situações específicas que demonstram a necessidade da aplicação da internação. Evidentemente, essa internação só é possível em casos mais severos, mais graves. A internação provisória, portanto, uma internação processual, uma internação cautelar. E, por conta disso, ela tem um prazo exíguo máximo de 45 dias, previsto lá no artigo 108 do ECA. Então, se um adolescente é internado provisoriamente, necessariamente o processo terá que ser concluído em 45 dias, ou se não for concluído em 45 dias, ele deverá ser posto em liberdade para que o processo continue e possa ser concluído já agora, sem que ele esteja internado provisoriamente. Então, diz o parágrafo único, a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade. Veja que fala indícios. A prova específica ela será necessária para para o julgamento definitivo, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. O artigo 174, no meu ponto de ver, deve ser lido em conjunto com o artigo 108. Porque diz lá, quando é que cabe a internação? O artigo 174 está se referindo lá nas situações em que o adolescente é apreendido.
E lá no final, última parte do dispositivo diz: deverá ser entregue sob termo de compromisso, apresentação ao Ministério Público no mesmo dia ou no dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação como garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Então, penso que a interpretação mais correta é fazê-la de forma sistemática entre o artigo 108 e 174 do ECA para só nestas situações se possibilitar a internação provisória de um adolescente. Desculpa. A segunda modalidade de internação é a internação por julgamento. Agora sim, depois do processo, devido ao processo legal, verificando o juiz que há necessidade e há hipótese prevista na lei, poderá aplicar a internação. Veja que, no caso da internação, diferentemente do que ocorre com as demais medidas socioeducativas, a lei especifica critérios para que seja cabível essa medida socioeducativa. Veja que as demais não têm, ou melhor, algumas têm, como o ressarcimento do dano, que é só quando houver consequência patrimonial. No caso da internação, só cabe a internação por julgamento, ou seja, definido na sentença, quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Essa é a primeira hipótese. Então, por mais que se possa imaginar um ato infracional que se considere grave, mas se não houver no tipo penal específico, lembremos-nos que o que define o ato infracional é a tipificação penal, junto com a inimputabilidade em razão da idade. Mas é preciso, evidentemente, que a conduta seja típica. A conduta típica é que vai definir se é da natureza do tipo a violência ou a grave ameaça à pessoa. Se for, em tese, é possível a internação. Então, é possível a internação, claro, no homicídio, é possível a internação em um estupro, é possível a internação em um roubo. Estou falando em tese. É claro que se será ou não aplicada a internação, só o caso concreto é que vai dizer, mas em tese é possível. Mas não é possível, por exemplo, no meu modo de ver, a internação no caso de tráfico ilícito de entorpecentes. Embora reconheça que haja julgado nesse sentido, me parece, data venha, que são julgados que fogem à literalidade e ao espírito da lei. Né? A lei foi muito expressa ao dizer que, para que possa haver internação, é preciso, tratar-se o ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ou, aí sim, inciso 2, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Não é necessário que estejam presentes as disposições previstas nos dois incisos, um ou outro. Ou o ato é praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou o ato é cometido por reiteração de outras infrações graves. E aqui a gente tem um conceito jurídico determinado, né, uma regra aberta, que seriam outras infrações graves. É a jurisprudência, é a doutrina que vai definir. Tá? De qualquer sorte, é preciso que haja reiteração. Evidentemente, se é a primeira vez que um adolescente está sendo julgado, e ainda que se considere que aquele ato infracional é grave, se não há reiteração e se não houve violência à pessoa ou grave ameaça, não cabe internação. Mas, se, ao contrário disso, o ato é grave e é reiterado, aí sim cabe a internação. Ok? Então, de forma resumida, para que a internação seja possível por julgamento, deve-se estar presente um dos dois critérios previstos nos incisos 1 ou 2 do artigo 122 do ECA. E, por fim, há uma outra modalidade de internação, que é chamada de internação-sanção, que está lá prevista no inciso 3º do mesmo artigo 122,
que diz que cabe internação por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Como é que ocorre nessa situação? É imposta uma outra medida socioeducativa, por exemplo, uma liberdade assistida, por exemplo, uma semi-liberdade, e essa medida reiteradamente e injustificadamente deixa de ser cumprida. Para que eu defina se há justificativa ou não para o descumprimento, evidentemente tem que ter um devido processo legal, o adolescente tem que ser chamado junto com seu defensor para que possa se explicar e dizer por que não está cumprindo, por que está deixando de cumprir aquela medida. E só aí, se isso for de forma reiterada e essa justificativa não for dada ou não for aceita pelo juiz, sendo dada, é possível, assim, aí sim, se aplicar a medida socioeducativa de internação. Ok? Então, senhores, era isso aqui que a gente tinha para conversar. Espero que a aula possa ser proveitosa e me despeço aqui.